Versículo 50. Hoje nós encerraremos este salmo. Salmo 18, 31 a 50. Salmo 18, 31 a 50. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós leremos o texto conforme procedermos à pregação. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo e amado Deus da minha alma, em nome de Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, suplico-lhe que abra os meus olhos para ver a maravilha da Tua palavra. Santifique, ó Deus, o meu coração, purifica-me com a verdade que a Tua palavra é e traz, para que eu renda louvores somente a Ti, e não tenha em meu coração nenhum outro Deus além de Ti. Tu és o meu Deus, eu sou Teu, e por isso eu clamo também pelos meus irmãos. Abra os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós já vimos nos outros 2 domingos sobre o Salmo 18, e nós já vimos que o tema deste Salmo é o Deus da nossa salvação. Este salmo nos apresenta o caráter de Deus de uma forma muito clara. E nós vimos, nas mensagens anteriores, nós vimos o poder de Deus, o poder do Deus da nossa salvação, e também vimos a bondade do Deus da nossa salvação. E diante desse Deus tão poderoso, desse Deus tão bondoso, resta-nos louvar o Deus da nossa salvação. Resta a nós um louvor. E este salmo, então, nessa parte final, falaremos sobre isso. O louvor ao Deus da nossa salvação. O louvor que nós devemos acreditar e render somente a Deus, o Deus da nossa salvação. Então, vamos para o salmo. Nas palavras finais deste salmo, Davi nos mostra verdades importantes sobre o caráter de Deus. E ele nos mostra também que o louvor a Deus, o louvor que nós devemos responder a Deus, o qual nós devemos dedicar somente a Deus, em primeiro lugar, é a expressão da nossa confiança nele. Louvar a Deus significa expressar a nossa confiança em Deus. Observe o que diz os versos 31 a 45. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, das suas fortificações saíram espavoridos.
Deus capacita aqueles que se sujeitam a Ele. Deus capacita com poder aqueles que confiam nele, aqueles que exercitam a sua confiança nele. Se tem algo que nós não podemos, não precisamos nos preocupar, é se teremos forças para fazer a vontade de Deus, porque o que não faltará para nós será força para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Deus capacita os servos dele a fazer a vontade dele. Logo, irmãos, quando nós não fazemos a vontade de Deus, não foi porque Deus não nos deu as condições ou a capacidade que nós precisávamos. Quando não obedecemos a Deus é porque nós não quisemos obedecer. Tudo quanto nós precisamos para obedecer a Deus, Ele nos dá antes de pedir a nossa obediência. E nas palavras de Davi, nessas palavras dos versos 31 a 45, nós vemos declarações que Davi faz a respeito de Deus, que são muito importantes para nós. Se quisermos ter uma vida vitoriosa, se quisermos ter uma vida que glorifica a Deus de fato, nós precisamos atentar para o que dizem essas verdades sobre o caráter de Deus. Diante dos seus inimigos politeístas e idólatras, Davi deixa bem claro que Deus era o único Deus do seu coração. Ao dizer, pois quem é Deus senão Deus, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Observe que Davi aqui declara que ele cria somente em Deus, o seu coração pertencia a Deus. O coração do homem não pode ser disputado por ídolos. Calvino diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos, e é verdade, nosso coração produz ídolos a todo momento, mas o único Deus verdadeiro é o nosso Deus, é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus revelado nas Escrituras, é o único Deus verdadeiro, é o único Deus vivo, porque os deuses dos povos não passam de ídolos, não passam de invenções de seus corações pecaminosos. E meus irmãos, no quesito invenção de ídolos, criação de ídolos, nós devemos tomar cuidado, porque até mesmo o nosso coração, que é consagrado a Deus, até mesmo o nosso coração está sujeito a criar ídolos. Por isso que deve haver em nosso coração um desejo constante de consagrarmos a Deus, de estarmos sempre consagrados ao Senhor, para que possamos dizer como Davi disse: quem é Deus senão o Senhor? Não há outro além dele, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Os versículos 32 a 42, Davi descreve Deus agindo em sua vida, como Deus agiu em seu favor. Ele diz algumas verdades sobre Deus. Primeiro, ele mostra que Deus o fortaleceu, deu habilidade a ele e o treinou para a guerra. Deus revestiu Davi de forças para ser rei, para reinar sobre Israel, para vencer os inimigos do povo de Deus, os inimigos que atacavam o povo de Deus. Deus deu a Davi toda a força de que ele precisava para fazer isso. E Davi foi um homem de guerra, toda a sua vida foi de guerra. Ele teve que enfrentar vários inimigos que se levantaram contra o povo de Deus. Davi não teve sossego, mas ele deixou o reino em paz. Quando ele partiu, seu filho Salomão assume o reino em seu lugar, e o reino estava em paz. Porque Deus é quem dera a Davi todas as condições para vencer. Deus adestrou Davi, deu habilidades a ele. Quando ele fala que seus braços dobraram, vergaram um arco de bronze, obviamente aqui ele está usando uma figura de linguagem, uma linguagem figurada. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: Deus me deu todo o poder que eu precisei para fazer a vontade dele. Se há algo que nós não podemos usar como justificativa ou como desculpa, Deus não me deu condições para obedecer. Nós nunca podemos dizer tamanha calúnia, tamanha blasfêmia contra Deus, porque tudo quanto Deus quer de nós, para isso antes Ele nos capacita.
Logo, se eu não tenho esse poder em minha vida, se eu não tenho essa capacitação, é porque ainda me falta conhecer a Cristo, ainda me falta tê-lo em meu coração, porque no momento em que eu recebo o Espírito Santo de Deus em minha vida, eu tenho todo o poder de que necessito para vencer qualquer pecado. Eu sei que as palavras desse salmo aqui, elas nos assustam quando falam sobre inimigos sendo despedaçados, perseguidos, e Davi contando vitórias sobre isso, né? Eu sei que traz uma certa estranheza para nós, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas eu quero chamar a sua atenção que os nossos inimigos hoje, aliás, sempre foram, mas os nossos inimigos são aqueles que estão em nosso coração, ou seja, os pecados que trazemos em nossa alma. Não existe inimigo pior que esse, porque Satanás usa justamente esses inimigos, isso que está em nosso coração. Satanás usa justamente isso para fazer-nos pecar, para colocar-nos contra Deus. Então, ao invés de sairmos por aí reclamando de inimigos que nos atacam, irmãos, nós devemos estar atentos ao nosso coração e lutarmos contra pecados em nosso coração. Mas para isso, se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, você tem o poder do Espírito Santo na sua vida para vencer o pecado. Vamos em frente. No versículo 35 e 36, Davi descreve o cuidado de Deus na sua vida como proteção, misericórdia e livramento. Deus havia protegido Davi. Ele usa a figura do escudo, né? A presença de Deus na sua vida era como um escudo protegendo. Ele fala da misericórdia de Deus, e não fosse a misericórdia de Deus sendo clemente para com ele, ele fala que a clemência de Deus o salvou. Se não fosse Deus sendo clemente para com Davi, Davi teria sofrido terrível vexame e desonra. Deus protegeu Davi, Deus revelou-se misericordioso e livrou Davi. Mas por que Deus veio em socorro para salvar Davi? Davi viu também que o seu caminho foi aperfeiçoado, os seus passos foram aperfeiçoados. Deus faz isso conosco. Quando Deus salva um coração, salva uma vida, salva uma pessoa, Ele aplana as veredas dessa pessoa. Não quer dizer que essa pessoa não vai ter mais problemas, não quer dizer que essa pessoa não vai ter mais lutas. Não, aí que as lutas vão começar. Mas o crente, ele pode ter a certeza de que cada passo que ele der na presença de Deus, ele pisará em solo firme, ele não pisará em areia movediça, ele não andará inseguro, pelo contrário, ele andará seguro pela graça de Deus, porque quem o sustenta é Deus. Irmão, não é a tua saúde, não é o teu dinheiro, não é o teu status social que mantém você, não é o cargo que você tem na sua empresa, nada disso. Quem te mantém firme, quem sustenta o servo de Deus é o próprio Deus. E justamente porque Deus nos sustenta, podemos passar por dificuldades. Quando Paulo diz lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo ali não estava fazendo uma declaração de super-homem, dizendo agora eu posso fazer qualquer coisa. Não é isso. O que ele está dizendo é, se você ler os versículos anteriores, você vai ver Paulo dizendo, eu já sei o que é passar por fome, por necessidade, por escassez, por abundância. Eu já sofri de tudo nessa vida, e tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por todas essas coisas. É possível um crente que confia em Deus passar por todas essas circunstâncias na vida. Nós não estamos isentos de passar por sofrimentos, mas o que é maravilhoso saber é que mesmo se passarmos por privação, Deus estará conosco. Se passarmos por angústias, Deus estará conosco. Cada passo que dermos, Deus estará guiando a nossa vida. Olha que verdade maravilhosa encontramos. Que Deus maravilhoso, Salvador maravilhoso, como cantamos há pouco, é o nosso Deus.
Não é porque você está passando por um momento de luta que significa que você está sofrendo castigo de Deus ou coisa parecida. Pode muito bem Deus estar levando você por esse caminho para trabalhar o seu caráter, com certeza é isso, para trabalhar o seu coração, para fazê-lo mais maduro, mais confiante nele. Mas saiba de uma coisa: o Deus que guia a sua vida, este Deus maravilhoso, fará com que cada passo que você der será um passo firme. É isso que Davi quis dizer com Deus aperfeiçoando o seu caminho, lhe dando firmeza, constância para seguir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Deus nos protege, Deus nos cerca. No verso 37 a 42, ele fala da vingança para com os inimigos. No primeiro olhar a esses versos, nós ficamos assustados, né? Poxa vida, Davi está contando vantagem de ter esmagado os seus inimigos, esmaguei-os, a ponto de não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés. Fica estranho um crente, um servo de Deus, falar assim, não é mesmo? Mas eu gostaria que você olhasse para esses versos, e embora eles estejam falando de Davi, não se esqueça que este salmo também ele é messiânico, ele aponta para o Senhor Jesus. E quando eu olho as palavras do verso 37 a 39, ou melhor, 37 a 42, e aplico essas palavras ao Senhor Jesus, fazem todo sentido. Fazem todo sentido. Há pouco nós vimos que o Senhor Jesus tem tudo sob os seus pés, e Ele esmagará todos os inimigos. Na cruz do Calvário, não há um dia sequer na história de Satanás que Satanás não amargue o fato de que ele é um derrotado. O anúncio, primeira vez que o Senhor Jesus foi anunciado, a vinda do Senhor a esse mundo, a vinda do Senhor Jesus, está lá em Gênesis 3,15. Logo nas primeiras páginas da Bíblia, o Senhor Jesus é anunciado. E juntamente com o anúncio da vinda do Senhor Jesus, está anunciada também a derrota vergonhosa de Satanás. Paulo vai dizer que lá na cruz, em Colossenses, Paulo vai dizer que lá na cruz do Calvário, Cristo expôs a ignomínia, a vergonha, os principados e potestades. Deus havia dito lá em Gênesis 3,15 que Satanás haveria de ferir o calcanhar de Jesus, mas Jesus iria esmagar a sua cabeça. E foi isso que Jesus fez. Agora leia novamente os versos 37 a 42, pensando no Senhor Jesus, pensando no que Cristo fez. Vamos ler de novo. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Irmãos, a cruz não foi a derrota de Jesus. Se teve alguém que estava desesperado para tirar Jesus Cristo da cruz, ou para impedir Jesus Cristo de ir para a cruz, esse alguém foi Satanás. Satanás fez de tudo para Jesus Cristo não ir para a cruz. Ele fez de tudo para que Jesus morresse antes da cruz. Mas Jesus tinha que passar pela cruz. Satanás fez de tudo. Tentou matar Jesus quando ele nasceu. Durante a vida de Jesus, ele tentou Jesus, fez de tudo para que Jesus fracassasse, porque se Jesus pecasse uma única vez, ele não poderia nos salvar. Fez de tudo, mas não adiantou. E quando Jesus vai caminhando para a cruz, para o Calvário, Satanás entra em desespero, porque ali Jesus estava acabando com os nossos inimigos. Verso 38, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Não foi justamente isso que Deus falou lá em Gênesis 3,15? Ele te esmagará a cabeça. Não foi isso? 39, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Não foi isso que nós lemos há pouco? Lá em 1 Coríntios 15, de 20 a 28?
Tudo está sob os pés de Jesus. Não foi isso que lemos? Também puseste em fuga os meus inimigos, os que me odiaram, eu os exterminei. Irmãos, nós escapamos da grande ira vindoura. Aquele que está em Cristo escapou da grande ira vindoura. O dia do juízo será terrível. Será o dia em que as pessoas fugirão, tentarão fugir, mas não conseguirão, gritarão aos montes: caí sobre nós e encobri-nos, mas não vai ter como. Procurarão a morte fugirá deles, porque eles serão, naquele dia, serão julgados. Estes que hoje matam, fazem mal ao povo de Deus, o povo de Deus não precisa se defender. Há pouco ouvimos a nossa irmã Maiara contando notícias do campo missionário. É triste ver o que está acontecendo com os nossos irmãos, mas quem vingará os nossos irmãos é o Senhor Deus. Eu não digo isso com ódio daqueles que estão matando os nossos irmãos cristãos. A bem da verdade, eu oro por eles, eu peço a Deus que os converta, porque se Deus não os converter, o fim deles será terrível, o fim daquelas pessoas será terrível. Eu não posso me esquecer que a misericórdia de Deus também me alcançou, e se ela não tivesse me alcançado, o meu fim também seria terrível. Também puseste em fuga os meus inimigos, os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro. Aqui eu estou vendo o dia do juízo final. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Naquele dia muita gente vai gritar: Senhor, Senhor. E Deus dirá: apartai-vos de mim, não sei quem são vocês, não os conheço. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Agora esse texto fez sentido, né? Quando nós aplicamos ele ao Senhor Jesus, Davi continua dizendo, mostrando o contraste entre a oração do fiel e a oração do infiel, a oração do ímpio. A oração do fiel Deus ouve, a oração do ímpio Deus recusa. Nós vimos isso lá no verso 6. Com a ajuda de Deus, Davi desbaratou seus inimigos, e abandonados por Deus, os ímpios pereceram, como nós vemos aqui no verso 42. Mas Deus também estabeleceu Davi como rei. Os versos 43 a 45 descrevem o momento em que Davi assume o trono de Israel. Deus havia prometido a Davi, havia chamado Davi para ser rei. Davi foi ungido ainda criança, ainda um jovenzinho. Esperou por um bom tempo, até que Deus levasse Saul, tirasse a vida de Saul e desse o trono a Davi. Davi em momento algum se rebelou e atacou Saul para lhe usurpar o trono, de jeito nenhum. Davi esperou o momento certo. Deus tirou Saul, Deus colocou Davi. Por isso que Davi foi um grande rei, porque ele andou na presença de Deus. É certo, ele cometeu muitos erros, mas Davi andou na presença de Deus. O seu coração estava voltado para Deus, ele queria obedecer a Deus, e assim o fez, e Deus o abençoou. E Deus o estabeleceu como rei. Mas esse texto também ainda aponta para o Senhor Jesus, como nós lemos lá em 1 Coríntios 15, 24 a 26, no dia em que o Senhor Jesus voltar, então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade de poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Há ainda um inimigo a ser destruído. Já foi destruído. Jesus Cristo venceu a morte quando Ele ressuscitou. Nós ainda não vencemos a morte. Provavelmente nós passaremos pela morte. Não sei quando Cristo voltará. Queria muito que Ele voltasse o mais rápido possível. Queria muito que Ele voltasse hoje à noite.
Queria muito nem terminar esse sermão, queria terminar esse sermão na glória. Aliás, na glória não seria nem necessário mais. Queria muito que Jesus voltasse, mas é Ele que sabe. Mas possivelmente nós passaremos pela morte, estaremos com Cristo. Mas quando Ele voltar para buscar a sua igreja, se estivermos mortos, Ele vai nos ressuscitar. Se estivermos vivos naquele momento, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e seremos então arrancados com força e levados à presença de Cristo ali nas alturas, e dali veremos o juízo de Deus sendo aplicado aos ímpios. A morte não tem a última palavra na vida do crente. O crente não precisa temer a morte. É certo que ela nos causa desconforto, é certo que nós ficamos não muito confortáveis com a ideia de morrer, mas, meus irmãos, o que vem depois para nós é o céu de glória, e o nosso coração deve estar preparado para isso. Não há bênção maior que essa. E se mesmo viermos a morrer, passarmos pela morte, a morte não nos deterá no túmulo. Cristo voltará e nos arrancará ali da cova. Assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos. E então veremos Cristo entregando o reino ao Pai. O reino que o Pai conferiu ao Filho, Ele devolverá o reino ao Pai. Porque toda a glória é para Deus. Quem mais pode nos dar força, habilidade, destreza para enfrentar as lutas dessa vida, irmãos? Quem mais pode nos livrar da ira vindoura de Deus, senão o próprio Deus? Quem mais pode nos livrar das garras da morte, senão o autor da vida? Quem mais? Nós devemos confiar em Jesus. Quem tem a Deus, nada lhe falta, pois Deus é o bastante. Se você tem a Deus, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Deus é o bastante. Se você tem Deus na sua vida, tudo que você tiver de material, de bem material, usufrua disso. Mas saiba que isso não é o necessário. O necessário na sua vida é Deus. E você pode ter todas as coisas, e se não tiver Deus, você é apenas um mendigo desfrutando de uma riqueza que não é sua. Uma hora essa riqueza acaba. Uma hora ela será tirada de você. E tudo que você tinha, você verá que não valeu a pena. Deus é o bastante. Louve a Deus, exalte-o, demonstre a todos a sua confiança em Deus. Você exaltará mais a Deus, você glorificará mais a Deus, quanto mais você confiar nele, quanto mais você mostrar confiança no Senhor. Quanto mais as pessoas virem você, que você confia no Senhor, tanto mais você glorificará a Deus. Você quer viver uma vida que glorifique a Deus? Confie nele. Mostre para todos que não importa as circunstâncias que você está vivendo, a dor que você tem passado, a luta que você tem enfrentado, o seu coração descansa em Deus. Por fim, segundo e último lugar, o louvor a Deus é a expressão da nossa gratidão a Ele. Gratidão a Deus. Versículos 46 a 50 dizem o seguinte: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias a seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. O desejo de um rei naqueles tempos não era só reinar. O desejo de um rei era que o seu trono fosse passado para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto.
que o trono do seu reino não saísse da sua família, ficasse na sua dinastia. Esse era o desejo de todo rei. Mas Davi tem um privilégio, é o único ser humano em toda a história da humanidade que tem o privilégio de dizer: o meu reino é eterno. Como assim? Se você for em Israel hoje, você não vai ver um rei sentado no trono lá, governando Israel. Você não vai encontrar nenhum Davi, nenhum descendente dele lá. Mas o rei Davi tem em Cristo Jesus o seu descendente eterno. Jesus é o rei da glória, o rei eterno, o rei cujo trono nunca passará dele, estará sempre sob o seu comando. O rei eterno é Jesus, e Jesus, humanamente falando, era descendente de Davi. Toda vez que alguém lembra de Jesus, também lembrará de Davi. O nome de Davi assim foi perpetuado por Deus na pessoa de Jesus. Irmãos, isso é muito significativo para nós, porque embora nós não sejamos chamados por Deus para reinarmos, para estarmos aí na direção de alguma nação, mas nós somos filhos de Deus, e em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus, e trazemos conosco o nome de Cristo Jesus. Venceremos porque Cristo Jesus venceu por nós. Davi mesmo disse aqui que o rei, as muitas vitórias do rei, grandes vitórias que o rei teve, foi Deus quem lhe deu. As grandes vitórias que nós temos em nossa vida foram dadas por Cristo. Aliás, todas as vitórias, das mais simples às mais significativas, todas as vitórias são obras de Deus. É Deus quem nos dá a vitória. E a vitória principal que temos é a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, é a vida eterna em Cristo Jesus. No versículo 46, Davi disse: vive o Senhor. Aqui não está apenas aclamando o nome de Deus. Aqui Davi está dizendo o seguinte: o Senhor é o único Deus vivo, o único Deus eterno, o único Deus que existe. Vive o Senhor, louvado seja a minha rocha. A Bíblia várias vezes descreve Deus como o rochedo, a rocha da nossa salvação. E o próprio Senhor Jesus também, ele é chamado de pedra angular, a rocha da nossa salvação é Jesus. Rocha esta que, se nós estamos sobre Jesus, estamos felizes, estamos preservados, estamos salvos. Se estamos firmados em Jesus, somos salvos. Mas se contra essa rocha que é Jesus nós colidirmos por causa da nossa teimosia, nós batermos de frente com essa rocha e desprezarmos a rocha da salvação que é Jesus, o nosso fim será terrível. Muitos tropeçam quando batem com essa rocha que é Jesus. Muitos tropeçam e caem. Outros são edificados e fortalecidos. Davi disse que Deus era a sua rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O tema desse salmo: Deus da nossa salvação. É Deus quem nos salvou. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque fazemos caridade. Nós não somos salvos porque somos religiosos. Nós somos salvos porque Deus é quem nos salva, e nos salva para viver de acordo com a vontade dEle, prescrita na sua palavra, para cultuá-lo conforme a sua palavra, para amá-lo, adorá-lo, servi-lo da forma como a sua palavra nos diz. Nós não fomos salvos para viver ao nosso bel prazer, do jeito que a gente bem entende. Não, nós somos salvos para viver de acordo com a vontade de Deus, porque é obedecendo a palavra de Deus que nós glorificaremos a Deus. Obedecendo a palavra de Deus, nós conheceremos esse Deus cada vez mais, e saberemos que Ele é digno de toda a nossa confiança, de todo o nosso louvor, e de toda a nossa gratidão. Davi expressa a sua gratidão a Deus. Bendito seja o Senhor.
Este Deus que tomou vingança por mim e me submeteu povos. Também vemos aqui a pessoa do Senhor Jesus. As nações se dobrarão diante de Jesus. Não haverá um só ser neste universo, quer seja humano, quer seja espiritual. Não há um só que naquele dia não se dobrará diante de Jesus. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante de Jesus e o confessará como Senhor. Uns confessarão para a salvação, outros confessarão a Jesus para a condenação. Os que confiam no Senhor Jesus, os que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, esses confessarão a Cristo para a salvação, para receberem a salvação. Davi expressa a sua gratidão a Deus de forma humilde e cheia de amor. Ele diz que Deus é o Deus eterno, verso 46. Ele diz que Deus é o Deus justo, verso 47 e 48, porque Deus tomou vingança. Preste atenção, Deus vingando não é como nós. Nós, quando vingamos, nós queremos sempre ir além. Nós não nos contentamos em pagar na mesma moeda, queremos pagar um pouco mais. Quarta-feira falamos sobre isso no estudo de Mateus. Nosso coração não se contenta com a vingança, ele quer sempre um pouco mais. Deus é justo, ele vingou. Essa é outra verdade que nós crentes devemos trazer conosco. É Deus quem toma justiça por nós, irmãos. É Deus quem faz justiça por nós. Nosso dever é tão somente confiar em Deus, cuidar do nosso caráter, porque da nossa reputação quem cuida é Deus. Eu não preciso sair por aí me defendendo, dizendo quem eu sou. Eu não preciso. Eu só preciso viver de acordo com a palavra de Deus, obedecer a Deus, cuidar do meu coração para que ele seja de acordo com a palavra de Deus, porque da minha reputação Deus vai cuidar. Se alguém me caluniar, Deus vai tapar a boca dessa pessoa. Se alguém falar mentiras a meu respeito, Deus calará essa pessoa. Eu não preciso sair me defendendo, eu preciso confiar em Deus. Davi também descreve Deus como Deus benigno e fiel, versos 49 e 50. Davi não se continha em louvar a Deus somente diante do povo. Ele não quis louvar a Deus somente diante do povo de Deus, ele queria louvar a Deus diante das nações. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor. Meus irmãos, louvar a Deus junto com outros irmãos é fácil. O difícil é glorificar a Deus lá fora, entre os gentios, entre aqueles que não são do povo de Deus, entre os ímpios, que ainda não conhecem a Deus. Dar bom testemunho aqui dentro é fácil, difícil é lá fora. E é lá que nós temos que ser luz. É lá fora que nós devemos glorificar a Deus e mostrarmos a luz de Cristo em nós. Irmãos, muito me preocupa o comodismo que nós temos vivido. Eu tenho ficado muito preocupado com a nossa igreja. Nossa igreja não evangeliza. Nossa igreja não evangeliza. Eu não estou falando de evangelizar para fazer a igreja ficar cheia, não, tá? Lógico, ver a igreja cheia seria muito bonito. Mas o problema é que nós não estamos evangelizando, nós não estamos pregando o evangelho. A gente acha que dizer para a pessoa, vai com Deus, Deus abençoe, isso é evangelizar, e já está bom demais. Irmãos, nós precisamos gastar tempo com as pessoas, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e falarmos de Jesus a essas pessoas. Não tenhamos vergonha, não tenhamos receio, seremos rechaçados, seremos ridicularizados, não tem problema. Não tenhamos vergonha de falar de Jesus, preguemos o Evangelho, saiamos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Tem muita gente perecendo, tem muita gente sofrendo, e é nossa responsabilidade pregar-lhes o Evangelho. Salvá-los não, nós não podemos salvar ninguém, mas pregar o Evangelho é nosso dever, e a salvação vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Se os que deveriam pregar estão calados?
Nós deveríamos, eu não vou aqui exigir isso de você, mas eu queria encorajá-lo a isso. Que você fale de Jesus pelo menos uma vez por dia para uma pessoa. Será que é difícil, irmãos? Tem tantas formas de falarmos de Jesus para as pessoas. Ah, pastor, eu quase não saio de casa. Mas hoje em dia, com um smartphone, com um computador, você se comunica com tanta gente. Fale de Jesus para as pessoas. Fale da ira vindoura. A mensagem do boletim essa semana fala justamente sobre isso. Aquela frase clássica de Amós 4: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu já vi muitas campanhas evangelísticas com essa frase. E ali só se fala: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Ele te ama, só fala do amor de Deus, mas o texto ali não está falando de amor, o texto ali está falando da ira de Deus. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho, é nosso dever. Você não está fazendo nenhum favor para Jesus. Se você fala de Jesus para outras pessoas, você não está fazendo nenhum favor para Jesus. Entenda, Jesus não precisa de você, Jesus não precisa de mim. Entenda que Ele está dando um privilégio tremendo para nós. Ele nos dá um privilégio maravilhoso de sermos arautos dele nesse mundo, falarmos dele para as pessoas. Entenda que é privilégio nosso. E não pregar o Evangelho, nós estamos desprezando esse privilégio que Deus nos dá. Imagine você, eu lhe dando um presente, algo que você tanto quer, eu vou dar de presente para você. E no momento em que eu entrego esse presente para você, a resposta que eu tenho de você é justamente um desdém. Puxa vida, como eu me sentiria? Mas preste atenção, não estou falando isso para você sentir dó de Jesus não, tá? Eu tenho dó de você, se você age assim. Nós prestaremos contas a Deus, irmãos. Nós prestaremos contas a Deus. Falamos de tudo com as pessoas. Falamos de política, de futebol, falamos de trabalho, economia, falamos de tudo. Mas não falamos de Jesus. Tem muita gente precisando ouvir o Evangelho. Eu não sei quantas dessas pessoas serão salvas, mas eu sei que é nosso dever falar de Jesus. Vamos glorificá-lo. Vamos anunciá-lo ao mundo. Glorificar o Senhor Jesus, pregando o seu Evangelho para a glória do Senhor. Quando olho para a salvação que eu recebi de Deus e para as demais bênçãos que Deus me dá constantemente, eu não encontro em mim nada que mereça tudo isso. Eu confesso que eu já vivi muitas vezes inquieto e de vez em quando ainda me inquieto com esse questionamento. Deus, por que o Senhor me escolheu? Não que eu esteja achando ruim, tá? Por que o Senhor me escolheu? Tem tanta gente melhor que eu. Eu sou um pecador miserável. Eu não mereço a salvação. Eu não mereço o privilégio de abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e compartilhar a Tua Palavra. Eu não mereço. Por que, Senhor? Quando eu olho para mim, eu não vejo motivo nenhum. Aliás, eu vejo justamente motivos para Deus não ter me escolhido. Olho para mim e não encontro essa resposta. Eu fico ainda mais desesperado. Mas quando eu olho para Deus, aí eu encontro a resposta. Porque Deus é amor. Deus se agrada em salvar pecadores. Deus tem prazer em que o pecador se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Deus tem prazer em ver as pessoas serem salvas. Se Ele me salvou, eu só tenho que louvá-lo, eu só tenho que bendizê-lo. O Deus da minha salvação, o Deus da nossa salvação, Ele merece todo o nosso louvor. Irmãos,
que a nossa vida seja um ato de louvor a Deus constantemente. Que a mesma reverência que temos na casa do Senhor seja vivida em cada momento da nossa vida para a glória do Senhor. Para que Deus seja assim louvado, engrandecido e exaltado em cada momento da nossa vida. Que Ele assim nos abençoe. Amém.